Está começando mais um episódio do programa O Mapa Correto para Construir a Sua Casa. E aqui nesse programa você vai aprender como é a jornada desde a compra do seu terreno até você iniciar a construção. Durante a construção a gente vai falar algumas coisas de erros que acontecem para você se prevenir, mas o foco mesmo vai ser dessa jornada, tá bom? Desde a compra do terreno a como contratar um arquiteto, projetos estruturais, exame de solo, prefeitura e por aí vai. E eu me chamo Geraldino Souza, eu sou engenheiro civil e atualmente eu trabalho aqui na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia, próximo da capital, Salvador. E o tema desse episódio, qual é o tema desse episódio, Larissa? Contratação de arquiteto. O que considerar e avaliar para não se arrepender? Pronto. E qual é a primeira pergunta? O que é o projeto arquitetônico? Bom, uma coisa que eu aprendi é que às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para outras pessoas. Então, diante disso, por mais que eu acredite que as pessoas já saibam o que é um projeto arquitetônico, eu acredito que essa pergunta realmente é pertinente e eu vou explicar. Basicamente, o projeto arquitetônico, como é que posso dizer? Não, vamos falar de uma forma simples, é o desenho da casa, é a divisão da casa, como a casa se encaixa dentro do terreno. Tanto a questão de distribuição interna ali da casa, quanto a questão de estética, a questão de beleza. A questão interna que eu falo é a funcionalidade da casa. E a questão da estética, a beleza da casa. Isso que é basicamente o projeto arquitetônico. Entendi. Qual a diferença entre o projeto arquitetônico e os projetos complementares? Pronto. Como eu falei, dessa definição do projeto arquitetônico, eu costumo dizer que o projeto arquitetônico ele é o direcionamento, ele é a bússola para construir uma casa. É através do projeto arquitetônico que a gente vai dar todos os outros passos. Sem o projeto arquitetônico a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue iniciar a construção, a gente não consegue fazer o que eu vou falar agora, né, que você perguntou, os projetos complementares, a gente não consegue aprovar na prefeitura, a gente não consegue conversar com o construtor para saber quanto é que vai custar a casa. Ou seja, o projeto arquitetônico ele é o direcionador de tudo. Como eu falei, é a funcionalidade, a divisão da casa ali e a estética. Os projetos complementares, eles não são os projetos complementares do arquitetônico, entendeu? Os Sim. projetos complementares da casa, Sim. que são o projeto da estrutura, que é a concepção ali como a galera chama do esqueleto da casa, onde vão os pilares, né, que é popularmente conhecido como coluna, as vigas, que são aquelas peças na horizontal, a laje, contenções e por aí vai. Os projetos complementares é isso, o esqueleto da casa, que é o projeto estrutural, o projeto hidráulico, o projeto elétrico, o projeto de dados, de telefonia, vários outros projetos de ar-condicionado. Esses são os projetos complementares ao arquitetônico, entendeu? Entendi. Esses são os projetos complementares. Essa é a diferença. Eu costumo dizer que o projeto arquitetônico é a bússola para você iniciar tudo. E os projetos complementares, eles são manuais de instrução para o construtor. Porque, como eu sempre falo, eu acho muito perigoso a pessoa contar apenas com a experiência do construtor. A experiência é importante demais, é muito importante. É essencial, na verdade. Eu não aconselho contratar ninguém que não tenha experiência. Porém, por mais experiência que exista, você precisa ter manuais. Se você for em todas as fábricas, todas as indústrias, eles sempre têm lá alguns manuais que são através de checklists, são através de procedimentos, através de processos. Todo mundo tem um manual. Eu costumo dizer, né, uma questão mais pessoal, que tudo na vida precisa de um manual. Tudo, literalmente tudo na vida você precisa de um manual. Atualmente, com essa disseminação de informações, você começa a perceber que você tem manual, né, métodos, ensinos, vamos puxar para o manual, você tem manual para você educar um filho, você tem manual para você dirigir um carro, você tem manual para você fazer uma dieta, você tem manual para tudo.
Tudo na vida precisa de um manual. Aí na construção de uma casa, graças a Deus tem visto que tem mudado bastante, as pessoas estão mais maduras em relação a isso, mas na construção de uma casa você viu por muito tempo, muitos anos, muitas décadas, as pessoas fazendo aleatoriamente. Ah, vou contratar um mestre de obras aqui que já tem uma experiência grande já e vou botar ele para fazer. Meu amigo, o cara vai fazer de acordo com a experiência dele. Por exemplo, sempre que eu vou na obra, sem exceção, todo dia que eu vou na obra, o mestre de obras vem com alguma dúvida para tirar comigo. Aí a pessoa que é leiga fala, não, eu vou contratar vou contratar um mestre de obras para poder executar a construção de minha casa e é o suficiente. O que acontece é que se o mestre de obras tiver alguma dúvida técnica, ele vai perguntar para uma pessoa leiga? Ele não vai perguntar. O que ele vai dizer? O que ele vai pensar? Se eu for perguntar para o meu cliente como é que resolve essa questão aqui do projeto, ele vai achar que eu não tenho capacidade de executar. Verdade. Faz sentido? Uhum. Pronto. Então, é por isso que eu digo, precisa de um manual. Porque se o mestre de obras não tiver um manual, quando ele não tiver a quem consultar, ele vai empurrar ele vai ter que terminar o serviço dele. Uhum. Vai empurrar de qualquer jeito, né? Quando o cara é desonesto, sim. E não só quando é desonesto, porque às vezes o cara não tem o que fazer. Uhum. Às vezes o cara é até honesto, mas ele sabe que se ele for parar para perguntar para um leigo, pro leigo, que é o dono da casa, né, do construtor, aí talvez o construtor contrate a consultoria de algum engenheiro. Isso se ele não tiver contratado um gestor, né, um engenheiro para poder gerenciar a obra dele, administrar a obra dele. Aí ele sabe que vai demorar. Fala, pô, não tem como, velho. Minha equipe vai ficar parada aqui, eu na quinzena vou ter que pagar o pessoal. Uhum. É prejuízo. Vamos tocar o barco. E aí, dá seguimento. Entendeu? Aí eu não sei, eu acredito que nessa situação a culpa não é do mestre de obras. É culpa da pessoa, do proprietário. Porque não só pela questão dele, principalmente pela questão dele ser leigo no assunto. Porque às vezes o cara não sabe que precisa desses projetos complementares. Entendeu? Sim. Mas agora, através desse vídeo, ele vai saber e vai ter essa ciência de que ele precisa de todos esses projetos para poder ter manuais de execução da obra. Então, acho que essa deu para entender qual é a diferença? Deu para entender, sim. Pronto. Por que saber avaliar é importante e por que investir tempo nisso? Por que saber avaliar o trabalho do arquiteto? Por que saber avaliar é importante isso, o trabalho do arquiteto? Eu sempre trago histórias de casos reais que acontecem no meu dia a dia. Por quê? Eu trabalho como sempre falo, né, eu trabalho com consultoria e assessoria para famílias leigas que vão construir. Uhum. E aqui, atualmente, eu só construo aqui na região de Lauro de Freitas, Camaçari, Salvador. Eu só com construção, eu só trabalho aqui. Sim. Na questão de assessoria, de orçamento de obra, dá para atender online. Mas aqui, mais para construção, é só por aqui. E o que acontece, o que tem acontecido nesses últimos anos? Acho que já passou de mais de 30, 40 pessoas que eu já atendi. Que toda vez não. Dessas 30, 40 pessoas que eu atendi, elas chegam com o projeto arquitetônico pronto. Aí normalmente eles ainda não têm os projetos complementares e tal, mas quando tem, independente, eles chegam, Geraldino, eu quero saber quanto é que custa para eu poder construir essa casa aqui. E aí, sempre que a gente senta para poder dar uma estimativa, que não tem como, para você poder fazer o orçamento completo de uma casa, levam dias, levam semanas. Uhum. Então a gente tira ali uma manhã inteira e a gente faz uma estimativa de quanto vai custar. Aí, no exemplo, eu falo, essa casa ela pode custar 350 mil, como ela pode custar 500 mil. Vai depender do que você vai colocar na casa, porque tem piso de R$70 e tem piso de R$180 por metro quadrado. Existem torneiras de
R$ 70, existem torneiras de R$ 700, torneiras de R$ 1.000. Existe mesmo. Aí, como disse, né, existem torneiras de 700 e torneiras de Mais de R$ 1.000. mais de R$ 1.000, R$ 2.000. Existe facilmente. Existe granito de R$ 500, R$ 400 por metro quadrado. E existe granito de R$ 2.500 por metro quadrado. Então, é uma estimativa. Entendeu? Não tem como dar um valor preciso. Sim. Só tem como dar o valor preciso depois que detalhar tudo certinho. E aí, o que acontece? Quando eu passo essa estimativa, você vê na hora a frustração, um desespero, eu não sei como definir essa expressão que eles transmitem. Porque aí quando eu pergunto, e aí, o valor tá dentro do que vocês estavam imaginando? Aí eles sempre falam, poxa, velho, um exemplo, tá? A gente estava pensando em gastar 300 mil e pelo que você mostrou aí, a casa pode custar 500 mil. É quase o dobro, a gente não tem condições de fazer isso. Então, por isso que eu acho que é importante a pessoa saber avaliar e saber até ter um conhecimento básico, mínimo ali, né? A pessoa não precisa saber engenharia, a pessoa tem que saber o conhecimento básico ali, os princípios básicos, que até um adolescente consegue entender e gerenciar quando for avaliar o trabalho de um arquiteto. Entendeu? Que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então é importante saber disso porque você vai evitar esse tipo de problema do orçamento o orçamento da construção não ficar muito alto, só porque o projeto está um absurdo. E principalmente o que eu tenho visto muito mesmo, as pessoas contratam um arquiteto para poder fazer o projeto deles e aí eles pagam novamente para outro arquiteto, porque eles se decepcionaram tanto com esse primeiro arquiteto, que às vezes o arquiteto, como eu sempre falo, existem casos e casos, existem perfis e perfis, existem profissionais e profissionais. Sim. Existe o honesto e o desonesto. Médico, advogado, pedreiro, seja lá o que for, existe o honesto e o desonesto. Existe o que tem empatia e o que não tem. Então, por exemplo, já aconteceu alguns casos que a pessoa chega para mim, tipo, poxa, velho, eu paguei, sei lá, 15 mil reais no projeto arquitetônico e o arquiteto queria fazer tudo da forma dele. Tipo, a casa eu que vou morar, eu e minha família que vamos morar, e o arquiteto o tempo inteiro, não, mas isso aqui não, quem vai morar na casa sou eu, a casa é minha, faço do jeito que eu quiser. Teve uma situação mesmo que de um cliente que ele falou que ele discutiu várias vezes com o arquiteto, não, mas a fachada aí, não quero saber da fachada. Eu só vou ver essa fachada de 2 a 3 vezes no dia. Eu quero saber da funcionalidade da casa ali, onde eu vou passar a maior parte do meu tempo. Onde ele vai viver, né? Exatamente. Então, se a pessoa não souber avaliar essa forma de trabalhar do arquiteto, se o arquiteto, às vezes o cara vai fazer um projeto um pouco mais barato, vai cobrar um pouquinho mais barato para poder fazer um negócio, para poder ele botar no portfólio dele, porque tem arquiteto que trabalha assim. Então é isso que ele tem que saber avaliar. O que tem empatia e o que não tem. Porque o que tem empatia vai se preocupar com o que o cliente quer. O que o proprietário, o que a família quer ali dentro daquela casa. Entendeu? Sim. E ao invés de gastar tanto numa fachada, ele vai gastar mais na funcionalidade da casa. Entendeu? Então a pessoa saber avaliar isso, tipo, poxa, numa conversa, tipo, despretensiosamente vai falar, poxa, velho, esse arquiteto aqui, eu acho que ele vai fazer do jeito que eu quero. Ele não vai tentar ficar empurrando as ideias dele, não vai querer ficar querendo me obrigar a aceitar o que ele tem, só, tipo, o arquiteto não vai dizer, mas só para ele poder fazer um projeto chamativo para ele poder colocar no portfólio dele. Ou alguém passar aqui na frente da minha casa e ver aquela fachada maravilhosa, quem foi o arquiteto? Entendeu? Tem muitos arquitetos que eles, como eu falei, eles têm empatia e pensam na família, mas tem arquitetos que não. Eu já ouvi de alguns arquitetos, da mesma forma que eu já ouvi de muitos arquitetos, que eles falavam assim, velho, se o projeto não ficar tão bonito, não tem problema, porque o que importa para mim é como é que a pessoa vai se sentir dentro da casa. Eu quero que essa pessoa, essa família, daqui 5, 10 anos fale, poxa, velho, fulano projetou poxa, ele foi maravilhoso, foi perfeito. Mas tem arquitetos que falam assim, vou até fazer mais barato aqui porque é uma chance de eu poder, sei lá,
mostrar para um público maior os projetos que eu consigo fazer, um público mais caro, tipo, público AAA, os projetos que eu consigo fazer. Entende? Eu não vejo problema nisso. Do arquiteto querer mostrar seu trabalho e tal, não sei o quê. Mas eu acredito que nesse momento a família tá contratando um profissional para poder atender a demanda deles. Entendeu? Se diante disso der para fazer um projeto... Até porque as famílias também vão querer uma fachada bonita. Mas o que eu digo é que para a grande maioria das famílias essa não é a prioridade. Entendeu? Então, saber avaliar isso, saber avaliar se o arquiteto tem empatia ou não, vai poupar muito desgaste psicológico, mental e muito dinheiro, porque você não vai precisar contratar outro arquiteto para poder refazer o projeto. Então, por isso, a importância. Entendi. Se eu não avaliar ou não souber avaliar o que acontece ou o que pode acontecer. Pode acontecer isso que eu acabei de falar, né? Do orçamento da obra extrapolar. Tipo, não ter, fazer um projeto arquitetônico que você não consiga construir. Ou você acabar tendo muito desgaste com o arquiteto, passar meses. Que eu vejo, por exemplo, atualmente deixa eu ver aqui. Hoje eu estou assessorando 5 famílias. E todas elas estão com muita pressa para poder iniciar a construção. Imagine você contratar um arquiteto e aí fica nesse impasse, nesse desgaste, algo que poderia levar 2, 3 meses, levar 5, 6 meses, por causa de um projeto arquitetônico. Entendeu? O projeto pode levar aí, como eu falei, 2 ou 3 meses. Ou um pouquinho mais, se a família precisar mudar algumas coisinhas e tal. Entendeu? Sim. E aí, por causa desse impasse, ida e volta, o arquiteto traz uma coisa que você falou, mas eu não queria isso, eu te expliquei o que eu queria. O arquiteto vai, refaz, de novo, não está do jeito que você quer, aí fica essa confusão. Entendeu? Sim. Então, esse é o maior risco. Isso que pode acontecer. Mas eu não deveria confiar em um arquiteto e escolher através da confiança? A pessoa, no caso, não deveria confiar no arquiteto e escolher através da confiança? Faz sentido, né? Até que faz sentido, porque, por exemplo, a pessoa casa uma com a outra através da confiança, né? Através da confiança. Só que, quando você... Eu gosto sempre de usar essa analogia. Por exemplo, quando você casou com o Felipe. Sim. Você casou com o Felipe só porque você conhecia Felipe? Eu conheço o Felipe. Gente boa, vou casar com o Felipe só porque eu conheço ele. Só porque é gente boa. Não. Ele parece parece. Ele parece que é íntegro, parece que é esforçado. Não. Por quê? Porque eu casei? Não, porque você não casaria se você não souber. Se fosse só isso, Porque como é que eu vou conviver com a pessoa só por causa disso? Não, eu digo assim, por exemplo. Vamos dar um exemplo melhor. Tá. Quando a pessoa vai se casar, ela quer conhecer a família da pessoa. Não é que a pessoa vai ter que conhecer a família do arquiteto, nada do tipo, não, pelo amor de Deus. Mas a pessoa quer conhecer a família, quer saber se o que ele fala ele realmente faz. Não é? Você quer ter um momento a mais com ele ali, para poder entender. Então, eu acredito que o que as pessoas podem confundir em confiança, confiar na pessoa, é o fato de, por exemplo, é um amigo meu de infância, é um amigo meu de, não sei, amigo da minha esposa, ou amiga do meu marido, não sei. Eu não sei se só isso, Geraldino, não sei se só isso como é que eu posso dizer? É o suficiente. Por quê? Por exemplo, eu não sei se, tipo, se você fala, você fala comigo, tem um amigo meu que está precisando ficar precisa de alguma casa, poder ficar alguns dias, pode ficar na sua casa? Eu falo, a indicação de Larissa, então acho que não vai ter problema. Aí o cara chega aqui, o cara é bagunceiro, o cara sai comendo tudo, não ajuda em nada. Foi indicação sua, confiança. Sim. Eu tenho uma confiança em você,
Entendeu? Sim. Então, assim, eu acredito que a pessoa precisa, como eu falei, entender o trabalho desse profissional. Sim. Eu não sei se sua pergunta em relação à confiança foi só em relação assim, poxa, conheço o fulano de cor. Então, como eu falei, a questão da confiança, eu acredito que você precisa primeiro se relacionar com a pessoa, entender, essa avaliação que eu falei lá no início, você entender e perceber se a pessoa realmente ela tem esse tipo de confiança que você quer, que é a empatia, entendeu? Sim. Se a pessoa não vai fazer um projeto exorbitante que você não vai conseguir pagar, esse tipo de confiança que eu estou falando, entendeu? Sim. Então, eu acho que só pelo tipo de confiança, o outro tipo de confiança de, fulano que indicou, é um amigo meu já de tempo. Eu acredito que só por esse tipo de confiança, eu não sei se é viável. Entendeu? Porque a pessoa pode ser um amigo honesto demais, mas ele pode não ter uma capacidade técnica boa. Entendo. Aí você fala, não, mas é um amigo meu que eu conheço, vai fazer mais barato, tal, não sei o que. Velho, esse negócio de fazer mais barato, eu odeio isso. Eu sou o tipo de pessoa que, obviamente, quando é uma commodity, por exemplo, se eu sei que o arroz no mercado tal tá R$ 3 o quilo e em outro mercado tá 4, é uma commodity, tá dentro do prazo de validade, eu vou no mais barato, é óbvio. Agora, serviço, velho, todo tipo de serviço, a pessoa que vai pelo preço corre o grande risco de gastar o dinheiro, o primeiro dinheiro, porque ele vai ter que refazer com outra pessoa. Entendeu? Entendi. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tem dois médicos, você precisa fazer algum tipo de cirurgia. Um médico cobra R$ 2.000, outro cobra 8. Eu duvido, isso aqui é um pouquinho lógico, eu duvido que mesmo a pessoa que gosta de dar uma pechinchada, pechinchar é diferente de negociar. Entendeu? Pechinchar é aquela pessoa que já tem esse espírito já de querer botar preço no trabalho dos outros. Entendeu? Por exemplo, quando eu vou contratar algum arquiteto, algum projetista, tal, eu não boto preço em trabalho de ninguém. Eu entendo o que eles oferecem. Aí eu vejo, esse aqui está cobrando mais barato porque ele não entrega isso, isso e isso que o outro arquiteto entrega. Entendeu? Esse projetista de estruturas aqui está cobrando mais barato porque eu estou percebendo aqui que ele não é 100% seguro. Então, se eu contratar o projeto dele, a estrutura vai ficar um pouquinho mais cara do que aquele outro está cobrando um pouquinho mais caro. Entendeu? Entendi. Então, esse negócio de ir por preço, eu acho muito arriscado. Eu não sei nem porque que desgrama foi que eu entrei nesse contexto aqui, mas foi por quê mesmo? Qual era a pergunta? A gente está na pergunta da confiança ainda. Sim, que a gente estava falando, tipo, de a pessoa não ter a capacidade técnica, né? Tipo, a pessoa, mesmo que seja conhecida de anos, não ter total capacidade técnica. Fugir. Então, como eu estava falando, essa questão de preço, é meu amigo, vai cobrar mais barato para mim. Velho, todo mundo precisa pagar suas contas. Todo mundo precisa pagar suas contas. Esse negócio de vai fazer mais barato para mim, a não ser que você tenha um funcionário que ele está ocioso e fala, não, qualquer dinheirinho que entrar aí para poder suprir o tempo desse funcionário aqui, beleza. Então dá para fazer mais barato. Aí sim, beleza. Mas principalmente um autônomo, um prestador de serviço, que é arquiteto, engenheiro, médico, advogado. Vou fazer mais barato para você. Rapaz, eu procuraria entender como é que é esse mais barato, o que está sendo entregado. Entendeu? Então a pessoa fala, mas eu sou leigo, como é que por isso que eu estou criando esses programas aqui. É justamente para poder trazer informação e clareza para as pessoas que são leigas, para que elas consigam começar a avaliar. Pô, tem um arquiteto que está me cobrando 15 mil, está me cobrando 9. E vou ficar com de 9. Vá para tu ver uma coisa. Fique à vontade. Entenda primeiro o que esse de 15 está oferecendo e o que esse de 9 está oferecendo. Mesma coisa que eu dei o exemplo do estruturalista. Entendeu? É esse tipo de confiança que você tem que, por exemplo, na pergunta que você trouxe, estou trazendo para esse contexto de confiança. É de você saber avaliar, você saber
que aquela pessoa está te entregando. Entendeu? Sim. Respondeu? Respondeu. Pronto. Pode ir para a próxima? Pode. Qual é o melhor momento para a pessoa para contratar um projeto arquitetônico? Um projetista, né? O melhor momento para contratar um projeto arquitetônico. Bom, o melhor momento de você contratar um projeto arquitetônico é logo após você definir que você quer construir sua casa, ponto, você comprou o terreno para isso. E aí, logo depois de comprar o terreno. Só que existe uma outra questão também, por exemplo, às vezes é como foi um casal que eu atendi, aqui em Lauro de Freitas, que a maior dúvida, eles não tinham comprado o terreno ainda, a maior dúvida deles era a seguinte: Geraldino, eu tenho um terreno que a gente quer comprar, que ele custa 400 mil e outro custa 600 mil. Só que a gente tem 1 milhão e 200 para construir. Fora o dinheiro do terreno? Com tudo. Tudo. 1 milhão e 200 para poder comprar o terreno e construir. Tá. Poxa, o que, tipo assim, se eu comprar o terreno de 600 mil, eu vou ter 600 mil para construir. 600 mil para construir. Sim. Se eu comprar o terreno de 400, eu vou ter 800 mil para construir. Aí ficou nessa questão. Pô, será que a casa que eu quero, eu vou gastar 600 ou 800? Entendeu? Então, nessa situação, é interessante não fazer o projeto arquitetônico, fechar o projeto arquitetônico. Mas, ao menos, por exemplo, na minha situação, eu acho que seria bom ele contratar consultoria, sei lá, de algum construtor, de algum arquiteto. Nessa situação, o cliente me contratou e eu mostrei para ele, ó, com 600 mil a gente consegue construir uma casa mais ou menos assim, ó. Eu fiz uma casa mais ou menos assim. Com 800 mil dá para você construir uma casa mais ou menos assim. Qual das duas? A menor aqui, a de 600 mil, te atende? Atende. Bom, se o terreno de 600 mil for muito melhor do que o terreno de 400 mil, compra o terreno de 600 mil e constrói a casa com mais 600 mil. Mas se tipo a casa não atende, tem que ser essa de 600 mil. Tá, mas e o terreno de 400 mil? Te atende? Atende. É uma opção, foi uma opção. É porque o terreno de 600 mil, mais caro, ele tem tais características, ele é mais planinho, tal, não sei o que, mas se der para construir essa casa de 800 mil nesse terreno mais barato, acho melhor para a gente. Pronto. Então, nessa situação aí, é interessante fazer ou ter alguém que já tenha um know-how de chegar assim, ó, ter alguns projetos aí, mas falar assim, ó, dá para construir um projeto mais ou menos assim. Mas aí não é fazer o projeto, né? Aí é você fazer uma análise, um estudo de viabilidade, né? Tanto econômica quanto de a viabilidade mesmo construtiva. Sim. Entendeu? Mas, tirando isso, o melhor momento para você poder fazer o projeto arquitetônico é logo depois que você comprar o terreno. E uma coisa que eu recomendo urgentemente é fazer paralelo. Contratou o arquiteto, contrate alguém que é especialista. É porque eu estou dando exemplos aqui do que eu faço. Tá. O que eu sei, o que eu acredito que funciona, tá? Tá. Então, hoje eu trabalho assim. Na hora que o cliente me contrata para assessoria, eu falo, olha, a gente vai contratar o arquiteto e eu já vou iniciar no projeto preliminar, que vai ser um esboço que ele vai fazer para você dizer se aprova ou não. Se você aprovar, ele vai começar a detalhar 100% o projeto. Depois que ele detalha, o projeto está pronto. Se você disser que quer mudar depois do projeto pronto, aí você vai ter que pagar novamente para o arquiteto. Aí não é culpa do arquiteto, é você que tem que decidir. Todo arquiteto vai te dizer, ó, até aqui eu consigo fazer as alterações que você quer, mas se você aprovar isso e a gente seguir, não tem mais como. Entendeu? Então, o que eu tenho feito? E o que eu aconselho todo mundo a fazer? Na hora que contratou o arquiteto, contrate alguém, no caso, sei lá, um engenheiro que tem esse tipo de know-how, que trabalha com construção de casas, que vai falar assim, ó, com esse dinheiro que você tem 500 mil reais. Com esse dinheiro que você tem, dá para fazer uma casa de tantos metros quadrados. Um exemplo, dá para fazer uma casa de 200 metros quadrados. O arquiteto, ele vai fazer um esboço ali, de acordo com o que a família precisa,
e de acordo com o orçamento deles. Entendeu? Fazer um projeto de mais ou menos 200 metros quadrados ali, para ficar dentro dessa estimativa, porque como eu falei no início, é uma estimativa. Então eu acredito que esse engenheiro ele tem que estar desde o início, na hora de contratar o arquiteto. É o que eu estou fazendo hoje, com essas 5 famílias que eu acabei de comentar. Sim. Entendeu? Não, perdão. 4 famílias. Uma outra já está com o outro já está com o projeto arquitetônico. Sim. A gente vai começar a gente vai contratar os projetistas complementares, né? Para poder começar o orçamento. Mas o projeto já está pronto. A gente fez um estudo, ele já veio com um projeto, eu falei, ó, vai custar mais ou menos 700 mil. Tudo bem? Não, tudo bem. Eu tenho um valor aqui, vou pegar outro valor com a caixa. Sim. E dá para construir. Então, pronto. Aí você vai ter mais esses custos aqui, tá? Você vai ter aqui o preço dos projetos, você vai ter os custos de taxas, né, de prefeitura, de banco, tal, não sei o que. E tem um valor aqui da minha assessoria. Mostrei tudo para ele. É isso aqui mesmo? Mão para cima. Entendeu? Entendi. Então, voltando, né? O melhor momento é esse, porque quando o arquiteto trouxer o esboço, ó, essa casa tem 200 metros quadrados, ou tem 190, ou tem 220, não sei. O cara faz não uma estimativa por metro quadrado. Ele agora vai simular e falar, poxa, aqui cabe um pilar, os pilares cabem aqui, então eu tenho que a estrutura. A gente vai gastar tanto de concreto, a gente vai gastar tanto de aço, mais ou menos. Porque só vai saber exatamente quando tiver os projetos complementares. Mas esse engenheiro vai dizer assim, o orçamentista, né? Vai dizer, ó, aqui a gente vai gastar mais ou menos tanto de concreto, tanto de aço, tanto de madeira para fazer as formas. A gente vai gastar tanto com blocos para poder fazer os fechamentos. A gente vai gastar tanto com reboco, a gente vai gastar... E por aí vai. Isso é o que eu faço hoje. Não sei se daqui 1 ano, 3 anos, 5 anos eu encontro uma forma melhor de fazer. Mas hoje a melhor forma é essa que eu encontrei. Por quê? Nessa etapa aqui mesmo, a gente não vai ficar mais nessa questão, ó, pode ir de 400 a 500 mil. Não. Eu vou listar tudo de forma estimativa, óbvio, porque como eu falei, precisa dos projetos complementares. Vou chegar para o cliente e falar, olha, você falou que tem 500 mil. A casa que a gente conversou, a casa que o esboço que o arquiteto fez aqui, está chegando em, um exemplo, 550 mil. E aí, a gente segue? Ou realmente vai ter que mudar alguma coisa na casa? Aí fica a critério do cliente. Não, a gente consegue mais 50 mil. Não tem como não, Geraldina. Vamos conversar com o arquiteto então, na fase do esboço. Sim. Vamos conversar com o arquiteto aqui, já que a gente está na fase do esboço, para ele poder fazer uma coisa, reduzir algumas coisas. Agora vamos lá conversar com ele para ver o que pode tirar ou não. Entendeu? Entendi. Pronto, essa foi a pergunta. Começa a me empolgar e sai falando. Qual é o melhor momento para contratar um arquiteto? Pronto. Sim. Qual a próxima pergunta? Pronto. Onde você vê que as pessoas mais erram ao contratar um arquiteto? Foi basicamente o que eu já falei. São 2 pontos que eu costumo dizer. O primeiro ponto é preço. Existe esse risco aí do preço. E a questão da estética. Pior ainda é quando a pessoa ele associa o preço e a estética a custo-benefício. Não é custo-benefício, não. É como eu falei. Às vezes o cara pode te cobrar barato para fazer um projeto, uma beleza pancada, mas que tu não vai conseguir construir. Só a fachada vai ser 10% da sua obra. Entendeu? É puxado mesmo. Então, assim, o maior erro como eu falo, é querer barganhar preço. Não, velho, uma coisa é você saber negociar. Outra coisa... E procurar o mais barato. Outra coisa é você querer barganhar. Querer, tipo assim, espremer o profissional. Aí lá no meio do trabalho o profissional começa a não... Eu ouvi uma frase top, eu até printei, tá no meu celular, que diz assim, se você... Como é que diz? Se você quer pagar barato, você não é prioridade. Achei massa essa frase. Eu acredito que muitas pessoas que estão aqui, que estão assistindo também esse vídeo, eles também têm o valor deles. Não sei se ele é funcionário, se ele é empreendedor, se ele é... Não sei o que ele é, concursado, não sei. Mas, por exemplo, o cara que é concursado, ele ganha, sei lá, 15 mil. Aí o chefe dele fala assim, não, o que acontece? Tu vai continuar ganhando, tu vai continuar trabalhando que tu trabalha, mas tu vai começar a ganhar 10 mil agora. Ele vai aceitar?
Não. Se aceitar, vai aceitar injuriado. Pirado da vida. É. Mesma coisa o funcionário. A mesma coisa. Por exemplo, ele pode não sair do trabalho e falar, não aceito. Porque talvez ele possa ter medo do chefe. E pode ter medo de perder o trabalho. A mesma coisa vai ser esses profissionais autônomos. Aí fala, pô, velho... Pô, aí ele fica muito pirado, o profissional também. Fala, poxa, velho, a galera não valoriza o trabalho. Então, poxa, vamos fazer o quê? Tem que pegar, né? Tem que pagar as contas. Aí o profissional autônomo, ele tem que cobrar mais barato. Ele não vai conseguir entregar, porque a conta não fecha, ele não vai conseguir pagar as contas dele. Ele vai ter que pegar outro cliente que possivelmente também possa querer pagar barato. Aí ele se atola de trabalho para ganhar pouco, bate o desespero, ele vai querer pegar outro cliente, aí começa. Começa a embolar, começa a atrasar, começa É. E aí depois o cliente chega, poxa, velho, pô, fulano é enrolado demais. Tipo, eu acredito que é erro dos dois. Primeiro, porque o profissional, ele aceita cobrar mais barato e se prejudica por isso, porque ele sai como enrolado, ele não consegue entregar qualidade, ele não consegue entregar muita coisa. Ele entrega o básico. E o cliente, pelo desgaste. Então assim, poxa, mas um tá cobrando 15 mil, tá cobrando 8. Óbvio que eu vou contratar o de 8. Então vá, contrate o de 8 para tu ver uma coisa. Contrate o de 8. Mas depois não reclame também, pô. Ainda bem que depois que ele assistir esse vídeo aqui, ele não vai poder reclamar. Não vai poder. Por exemplo, quando eu fui comprar meu carro mesmo, é que eu sempre falo, eu não sou fã de carro. Então eu não entendo de carro. Tipo, eu dirijo porque eu tenho que dirigir, tenho que ir pra obra. E é uma obra aqui, outra obra lá, tá, não tem como ficar de Uber. Sim. E quando eu fui comprar meu carro, eu contratei a assessoria de uma pessoa para escolher o melhor carro para mim. Ele falou, velho, eu cobro X. Eu me perguntei, eu falei, eu realmente preciso dessa assessoria? Eu falei, rapaz, eu preciso. Eu preciso porque eu não sei, eu não tenho tempo para poder pesquisar ou estudar como comprar um carro de forma segura, que não vai me trazer prejuízo. Entendeu? Sim. Contratei o cara, paguei o cara. Se eu não me engano, ele cobrou, eu não lembro muito bem, mas acho que foi 3%, 5%, foi de 5% a 8%, uma coisa dessa, que ele cobrou. Ó, eu cobro esse valor aí, mas também eu vou trazer o melhor carro para você. Esse camarada, acho que ele viu mais de 15 carros, pô, antes de me indicar, entendeu? Sim. Então, assim, obviamente que eu já entendia que eu precisava do serviço dele, do que ele entregava. Olha a questão, do que ele ia me entregar. O que ele ia me entregar? Ele ia me entregar a melhor opção de carro para que eu não tivesse tanto prejuízo. Porque como é carro que eu vou ter que rodar em obra, eu não vou comprar um carro zero. Também não vou comprar um carro top de linha para poder colocar em obra. Então eu vou ter que botar pedreiro lá dentro, às vezes, tal, não sei o que, vou botar material. E aí eu queria comprar um carro de segunda mão, mas também não queria ter tanto prejuízo. Sim. Então eu consegui entender o que ele ia me entregar. E o grande problema também, às vezes, da pessoa que é leiga, é porque ele é leigo. Ele é leigo. Ele não sabe, poxa, o fulano está me cobrando 15 ou está me cobrando 8. Deve ser só pelo nome, né? Fulano é muito caro. Não, entenda o que ele está te entregando. Tipo, o arquiteto mais caro, ele pode estar te entregando alguma coisa no projeto executivo, tipo assim, mais detalhamento, mais informação, para que o construtor não precise ficar ligando para o proprietário, tipo, tem um negócio no projeto aqui, não estou entendendo não. Entendeu? Entendi. Às vezes tem projeto arquitetônico, pô, que, é como eu falei, né, o mestre de obra sempre vem tirar alguma dúvida comigo. Mas quando o projeto está bem detalhado, o mestre de obras consegue entender numa boa. Então ele só vem tirar dúvida comigo quando é algo que ele realmente não entende, quando é uma questão muito técnica. Entendeu? Então, onde eu vejo que as pessoas mais erram é nisso, principalmente no preço. Segundo, estética. A pessoa vê, poxa, projeto fulano faz um projeto lindo, não sei o que, pode cair também nessa armadilha de a obra ficar um absurdo.
ou o arquiteto está querendo fazer só para poder colocar no portfólio dele. Volto a dizer, existem arquitetos e arquitetas, né? Muito bons mesmo, que eles conseguem fazer uma casa bonita, muito elegante, tipo, tu chega na frente da casa e fala, rapaz, meu irmão, o que é isso? E ao mesmo tempo conseguir fazer uma casa funcional, entendeu? Entendi. Só que para você saber quem é esse cara, tu vai precisar saber avaliar, né? Sim. Então, esse é onde eu vejo as pessoas mais erram. Entendi. E qual a melhor forma de avaliar o trabalho de um arquiteto antes de fechar contrato? A melhor forma de avaliar é, como eu falei, é bom você bater um papo com todos eles, não sei se você vai conversar com 3, 4, 5 arquitetos, mas bater um papo com todos eles e ver se eles são empáticos, se eles vão fazer a casa para sua família, literalmente. Tenta ver os outros projetos que eles já fizeram, tenta entender a história das famílias daqueles projetos. Poxa, por que isso aqui está assim? Por que colocou assim? Para ver o que o arquiteto vai falar. Entendeu? É o primeiro passo. É a questão da empatia. Então, todos os arquitetos que eu ajudo os meus clientes a escolherem, né? Todos os arquitetos, antes da gente fechar com os arquitetos, obviamente eu analiso todos os contratos e eu falo com eles, olha, eu vou analisar a questão da empatia deles, tal, não sei o quê, só que o relacionamento eu quero que vocês sintam como é a pessoa, se você acredita que a pessoa vai te dar suporte durante a obra, entendeu? A questão técnica eu vou avaliar, mas essa questão de pessoal mesmo, eu quero que vocês tentem entender. Entendeu? Porque querendo não é um relacionamento, é um namoro. Você vai ficar com um arquiteto aí provavelmente de 1 a 2 anos. Por quê? Eu vou passar 2, 3, 4 meses fazendo seu projeto, mas durante a obra inteira você vai ter contato com esse arquiteto. Entendeu? Tenta entender se você quer passar um tempo com essa pessoa. Primeiro ponto. Segundo ponto é essa questão, né, que eu falei para poder avaliar Não, o primeiro ponto foi esse, de avaliar os outros projetos que eles já fizeram, tal, não sei o quê. Depois que avaliou isso e entendeu se é uma pessoa que você quer ter um convívio, converse com clientes deles. Porque ninguém melhor do que clientes satisfeitos ou insatisfeitos para poder dizer se o trabalho foi bom ou não. Entendeu? Entendi. Poxa, o arquiteto, velho, não, ele é até gente boa, mas ou a gente queria uma coisa, ele ficava tentando empurrar outra, tal, não sei o que. Tudo bem que tem as questões normativas, tem questões do município, cada município tem um código diretor que, tipo assim, não pode fazer determinado tipo de coisa. Então o cliente precisa entender isso, que todo arquiteto tem essas limitações. Tem um ponto, o cara querer construir a casa no terreno todo não vai rolar. Ele pode ocupar só uma parte do terreno ali. E eu acho que é basicamente isso, tentar entender também esses clientes, né, como eu falei, conversar com esses clientes anteriores. Sim. Eu acho que como avaliar é basicamente isso. Basicamente isso. Certo. Qual dica você dá para quando a pessoa for contratar um arquiteto? Essas que eu já dei, e uma principal, que é o que eu sempre faço. É porque não é que eu sempre faço, não. Antes de contratar, é porque eu que digo ao arquiteto até onde ele pode ir. Mas para a pessoa que ela mesma vai conversar com o arquiteto, negociar, vai fazer essa parte inicial aí de controlar o tamanho da casa, o tipo de revestimento que vai ser utilizado na casa para poder não extrapolar o orçamento, o que eu aconselho é aprender a estimar o custo da casa para saber mais ou menos que tamanho dá para construir. Como assim? Pelo CUB. Eu sempre falo que tem que ter muito cuidado de usar o CUB. O que é o CUB? Custo unitário básico da construção. No caso, né, construção de uma casa. Se a pessoa for no site da Sinduscom, do estado dela, ela vai encontrar lá. E a melhor forma dela fazer, tem um vídeo aqui no canal que eu fiz,
É só ela pesquisar quanto custa construir uma casa e botar Geraldino Souza. Ou só Geraldino, vai aparecer lá. E ela precisa aprender como fazer essa estimativa para poder dizer para o arquiteto, você pode fazer uma casa no máximo desse tamanho aqui. Eu quero, sei lá, tantos quartos, eu quero tantas suítes, eu quero uma cozinha assim, assim, assado, mas o meu limite de tamanho é esse aqui. Porque o que acontece muito, um dos motivos do orçamento extrapolar é o arquiteto pegar o tamanho do cube, ou o preço do cube. Sim. O cube lá tá, um exemplo, tá R$ 2.300 por metro quadrado. Sua casa vai custar mais ou menos isso aí, é só multiplicar a área aqui por 2.300 metros quadrados. Não, completamente equivocado. Completamente equivocado. Porque esse valor do cube, ele só, por exemplo, a casa, o piso do térreo, né? Da casa no térreo ali, porque tem térreo e primeiro pavimento. Sim. É do piso do térreo para cima. Fundação não está incluso, muro não está incluso, piscina não está incluso, contenção não está incluso, movimentação de terra se tiver que fazer uma terraplanagem. Assim. Terraplanagem. No terreno não está incluso, custo com engenheiro não está incluso, custo com projetos não está incluso. Entendeu? Entendi. Então, e outra, dentro do CUB, eles colocam o custo de mão de obra de empresa. Nesse vídeo eu explico que ele precisa tirar esse custo, tirar o custo da empresa e colocar o custo real, tipo que a gente consegue hoje no mercado. Entendeu? Então esse tem que saber usar esse índice, que é o CUB. É muito top. Eu acho o CUB maravilhoso demais. É um trabalho espetacular. Agora tem que saber usar da forma correta. A pessoa não é à toa que tu vai ver lá, existe várias páginas de como você deve usar o CUB. A pessoa só vai no preço do CUB. Pronto, vamos usar o CUB aqui, pronto. Existe todo um contexto, existe todo um porquê. Entendeu? Sim. Então, como eu já expliquei, não é só usar o CUB, você precisa entender o que você precisa complementar com o CUB. Então esse é o primeiro passo, fazer essas dicas que eu dei anteriormente e fazer essa estimativa. Tipo, você tem 500 mil, divida aí 500 mil pelo CUB, de acordo com o que eu ensino nesse vídeo aí. Quanto custa construir uma casa Geraldino. Então, é isso. Então estamos chegando ao final de mais um episódio. Espero que realmente tenha, a partir desse vídeo aqui, as famílias, pessoas leigas que vão construir suas casas consigam ter clareza e controle, que é o nosso propósito, a nossa meta com esse canal. No mais, nos siga lá no Instagram, @engenheirogeraldino, que lá a gente consegue ter um contato mais próximo, a gente vai conversando, se tiver alguma dúvida é só mandar lá. Valeu?